Fala aí, cara, beleza? Eu sou Renan Mairink, designer profissional há mais de 10 anos, especialista em design de experiência do usuário. E nesse canal a gente fala sobre design a partir da ótica dos softwares livres. Nesse vídeo a gente vai fazer uma entrevista com Luana Pereira. A Luana é designer há mais de 7 anos, tem experiência com design gráfico, branding e social media, e ela vai falar com a gente hoje sobre design e introversão. Um tema bastante interessante, especialmente para as pessoas que não conseguem falar, não conseguem ser vocais sobre as suas ideias, seja online, seja numa reunião ou num ambiente que tenha pessoas desconhecidas. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Espero que seja legal para vocês. Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Renan, eu tô aqui hoje com a Luana. Luana é amiga minha desde a época da faculdade. E hoje a gente vai falar sobre design e timidez, né? Porque tem muitos designers que são tímidos. A Luana é um belíssimo exemplo disso. Infelizmente eu não sou, porque nunca fui muito tímido, né? Minha mãe que o diga, eu estava na pré-escola, eu já estava sendo orador da turma. Então, não é uma coisa que passou muito pela minha vida, mas eu tenho um certo grau de timidez, sim, dependendo da situação. Mas a Luana, ela viveu muito mais essa coisa de ser tímida, de ser retraída. E eu decidi trazer ela hoje para a gente conversar disso, porque é um tema importante, especialmente para a gente que é designer, porque a gente é obrigado a meio que se vender, né? De estar online, de estar presente, das pessoas conhecerem o nosso trabalho. Mas como é que a gente faz isso quando a gente é tímido, né? É bem mais difícil. Então, Luana, vamos começar então com quem é você? Porque eu já conheço você, para mim não tem muita novidade sobre você, mas para as pessoas que estão lá, elas não sabem ainda quem é você. Então, conta para mim como se fosse a primeira vez que você estivesse falando comigo, quem é você, do que você gosta. Meu nome é Luana Pereira, tenho 28 anos, sou designer gráfico há 7 anos. Atualmente tenho trabalhado com design. Estou trabalhando atualmente na parte de e-commerce, né, que é a parte que faz mais a parte De de banner, essas coisas banners, assim? tudo ligado para site. Faço a parte de brand, identidade visual, post para redes sociais, toda a parte que é ligada a redes sociais, à internet, à marca, tudo que eu faço. Entendi. Nesse trabalho, assim, então daria para dizer que você é uma designer mais, assim, designer gráfico e social media. Não é muito, assim, por exemplo, web, UX, essas coisas, não. É mais design gráfico, parte do brand e tudo mais, social media, essa parte assim, né? Isso, apesar de eu ter feito faculdade de design gráfico web, foi Uhum. contigo, eu quis seguir mais a parte de design gráfico, mais focada em marca e toda a parte que é ligada à internet, né, redes sociais. E é engraçado parar para pensar isso, porque nós dois fizemos o mesmo curso e cada um foi para um lado do curso, né? Porque o nome da faculdade que a gente fez é design gráfico, web design. Era design gráfico e o foco era web design. Aí eu fui para a parte web design e você foi para a parte design gráfico. Uhum. Tipo, dividiu ali, né? Mas, ó, uma coisa que eu tava aqui pensando, até desde essa época da faculdade, né, que a gente se conheceu até hoje, é muito comum que você tenha esse comportamento mais retraído, mais tímido, não gosta muito de falar em público, não gosta muito de estar visível, de estar presente assim nas coisas, né? De ter muita gente olhando para você. Então, como que funciona para você que é designer, precisa botar o teu trabalho na praça, precisa botar ali a sua visão das coisas, quem você é, como você faz as coisas. Como é que é para você conseguir vender o seu trabalho se você também não consegue se mostrar tanto? Como é que funciona isso para você? Então, como eu já trabalhei como freela, e também trabalhei muito com a parte de apresentação. Uhum, Então, no freela, geralmente é até curioso, que né, eu geralmente não envio o áudio para o cliente. uhum, Eu explico tudo por texto. Aí, geralmente, o cliente fala, ah, mas eu queria por áudio. Eu geralmente falo, ah, eu não envio, eu só envio em texto. Eu uhum, já deixo um texto meio que já pré-setado para poder explicar para ele como é o meu trabalho. entendi. E quando é para fazer reuniões, aí é uma parte mais, né, Aí já vai ficando mais complicado, né? Porque na reunião você precisa falar, às que vezes o se cliente quer e te ver também, né? exatamente. Aí o que geralmente eu faço, né? Eu já peço para ele responder o briefing
Uhum. Que aí, durante a reunião, ele já tá com o brief respondido. Então, eu só vou lá só tirando algumas dúvidas com ele. Entendi. E é meio complicado porque, às vezes, tipo, tem que mostrar o rosto, tem que falar. Então, geralmente, assim, eu tento o máximo, né? Você tenta ainda fazer isso, mas é difícil, né? É difícil. Então, como é conversa, geralmente eu me sinto um pouco mais solta. Porque geralmente o cliente já vai fazendo um monte de perguntas. Aí você vai focando mais em responder as perguntas do que na situação como um todo ali, né? Tipo, pô, tem alguém me vendo, tem alguém falando comigo aqui e tal, e trabalho, profissional, tudo. Você vai focando mais em, ele perguntou isso, vou responder isso. Ele perguntou aquilo, vou responder aquilo. E não fica muito focado no ambiente em si, né? Exatamente, porque assim, é mais fácil para mim, porque eu vou, né, respondendo as perguntas que ele vai falando. Uhum. Agora, a apresentação. A apresentação, assim, tipo, pô, tem que apresentar, tipo, trabalho de escola, apresentar projeto na frente de todo mundo, essas coisas assim, eu já. E uma coisa que eu vou dizer, né? Geralmente, projeto de trabalho, eu sempre tive que fazer muita apresentação. Uhum. Antigamente, o que eu geralmente fazia? Eu pedia para alguém apresentar por mim os projetos de identidade visual, porque no meu antigo trabalho era muito focado em identidade visual e mostrar vamos dizer assim, o skate visual, né? Que são aquelas partes de identidade para redes sociais. Sim. Ou até para aqueles de campanha de evento, tudo isso eu tinha que apresentar. Só que o que eu fazia. Aí, no lugar de você apresentar, você meio que ficava no backstage, assim, tipo, você pegava, apresenta lá para mim, e você ficava só na parte operacional, você só fazia o negócio, mas você não apresentava. Exatamente. E o que é ruim para mim, o que era ruim para mim, porque geralmente, né, quando o meu trabalho era elogiado, não era eu que recebia o elogio, né? Porque a pessoa não me viu, então, tipo. Aí, se o trabalho tivesse muito bom, você não ia nunca nem, assim, saber quem achou bom, ou se tivesse ruim, ou tivesse alguma coisa para melhorar, você não ia saber direito, porque você não estava lá. Você não estava lá Exatamente. apresentando, né? Mas essa situação específica de você ter essa timidez para falar, essa timidez para botar as suas ideias para fora, isso já te trouxe algum problema? Tipo assim, pô, você perdeu um trabalho porque você não conseguia falar com o cliente, ou, sei lá, você queria apresentar uma coisa e no lugar de você apresentar, outra pessoa apresentou, aí ela ganhou o crédito por você porque ela apresentou de um jeito que parecia que foi ela que fez tudo, na verdade foi você que fez tudo. Já aconteceu situação desse tipo, não? Com o cliente, como eu disse, como eu respondi a eles, né? Então, meio que com o cliente era mais de boa, eu nunca perdi trabalho por causa da timidez com o cliente. Até porque muitas vezes era feito no WhatsApp, com conversa, então não tinha muito problema. Agora, na questão dos trabalhos, como aconteceu esses momentos? Por exemplo, como eu sou muito fechada, então geralmente a pessoa, né, meio que se sentia à vontade de querer fazer as coisas por mim. Ou, tipo, eu fiz alguma coisa, mas a pessoa acabou ganhando crédito porque eu não. Você não se expressou não me ali expressei. e ninguém percebeu que o trabalho era seu na outra pessoa. Exatamente. Aí agora, atualmente, né, com o meu trabalho novo, o meu gestor tem me forçado muito de eu ter esse meu lado, né, de me abrir mais, de me apresentar mais. Então, eu conseguia já apresentar algumas coisas por mim mesma. Só que é aquilo, né? Quando você apresenta, você acha que você não foi bem, você começa a ficar muito mal. Aí começa a me achar paranoia. Sim, aí começa a ficar um monte de coisa na sua cabeça. Eu não fui bem, o que eles acharam. Tal. E recentemente eu tive que apresentar uma identidade visual, então eu apresentei para o diretor, pro dono dela. Então, tipo, eu fiquei muito nervosa nesse dia, muito nervosa mesmo. E assim, eu não sei se eu falei alguma besteira, se eu consegui falar tudo que eu queria, porque a pior coisa quando você é tímido é você pensar um monte de coisa que você queria falar, mas por algum motivo, alguma força, tu não consegue falar nada. Sai. Não sai. Sim, assim, eu nunca tive que lidar com isso, porque para mim sempre foi muito fácil falar. Eu tenho um canal no YouTube, eu estou gravando um vídeo agora, né? Nem é o primeiro canal que eu tenho, eu tive, por exemplo, um canal de games antigamente,
Já tive outras coisas também em relação a ter que apresentar, né? Por exemplo, trabalho de escola, sempre eu era escolhido por essa pessoa que ia apresentar, porque sempre falava, não, você fala muito bem e tal. Aí era eu que era escolhido para apresentar. Representante de turma também, que era quem ia falar com o pessoal da escola quando tinha algum problema, alguma coisa. Sempre falava, não, bota o Renan como representante de turma e tal. Sempre acabavam me colocando nessa posição de que eu tinha que falar em público, não, eu tinha que falar por outras pessoas. Então, para mim, isso sempre foi meio que sendo exercitado ao longo da vida. Para mim é tranquilo. Mas eu já tive muitos amigos, né, você é uma delas, mas muitos amigos que eram extremamente tímidos. Tipo, às vezes, sei lá, a pessoa para falar com uma pessoa que ela precisa falar, ela não conseguia. Tipo, sei lá, tô no shopping, preciso de uma informação. Aí o segurança tá aqui do meu lado, ele podia me dar essa informação, mas aí eu não pergunto para ele, porque eu não consigo falar com uma pessoa que eu não conheço, eu não conheço ele. E, sabe, já vi muito essa situação e para mim é estranho, porque como para mim é normal, se tipo, pô, eu tenho que falar, eu tenho que chegar e falar, então para mim é normal. Quando eu vejo isso acontecendo é estranho, sabe? E muito dessas coisas de entender como é essa dinâmica de ser tímido, eu aprendi interagindo com você. Inclusive, agora eu vou ter que contar uma história engraçada. Na época da faculdade, quando a gente se conheceu, ela sabe bem disso, porque foram o quê? Quase um ano e meio, dois mais ou menos, de faculdade. Não, foram 3 anos de faculdade ao todo, mas esses 3 anos foi o quê? Quase um ano e meio que eu falava com você e você só respondia sim e não com a cabeça, nem falava. Aí um belo dia ela chegou, oi, não, eu fiquei, mas você fala? E, tipo, pra mim era estranho, tipo, eu interagir com ela, tipo, em sala de aula, tipo, tem que fazer um trabalho, tipo, mano, vamos fazer assim, 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 uhum. Ou, isso aqui, você acha legal? Uhum. E, tipo, não falava, não saía nada, mas aí, um belo dia ela tava falando. Aí, ué, você fala? Isso era uma coisa que acontecia muito, muito, desde muito cedo na escola. Eu sempre tive esse problema de apresentar, então, quando tinha apresentação na escola, eu ficava, não, deixa eu ficar para fazer o slide. Não, deixa eu ficar aqui no cantinho. Eu tenho uma mania de, toda vez quando eu quero apresentar alguma coisa, eu sempre quero ficar atrás do slide. Eu não sei, mas é Uhum. de vergonha. E quando eu vou para querer falar com alguém, geralmente em reuniões, eu nunca falo por cima, assim, eu sempre fico assim, Esperando a pessoa esperando. E eu sempre dar levanto uma a mão. pergunta pra você falar. E eu sempre levanto a mão para querer falar. Uhum. Cara, é interessante pensar nisso, porque assim, a parte da timidez é uma coisa que, pelo menos no mercado de trabalho, não é muito vista. Parece que para você estar no mercado de trabalho, você não pode ser tímido. É como se fosse uma coisa a se superar, mas às vezes é um traço de personalidade mesmo. Às vezes a pessoa ela é tímida, ou ela não gosta de falar com pessoas que ela não conhece, sabe? Nem sempre é uma questão a se superar, às vezes é uma coisa a se lidar. E como é que isso funciona para você? Como é que você lida com essa timidez, por exemplo, no trabalho, na vida, quando você precisa fazer alguma coisa que te coloca nessa posição de preciso lidar com a minha timidez, eu preciso falar, eu preciso ir para um lugar que eu nunca fui, eu preciso fazer uma coisa que eu nunca fiz. Como é que funciona isso para você? Então, como algumas coisas, né, como eu comecei a morar sozinha, algumas coisas eu consegui já meio que desprender. Por Uhum. exemplo, falar no telefone com, sei lá, com atendimento, era uma coisa que eu não fazia. Assim, eu evito o máximo tentar falar no telefone, Uhum. mas quando é bem preciso, realmente, eu vou lá e me esforço. No trabalho, eu converso mais, minhas amigas, assim, elas conseguem me fazer, né, me soltar. Então, eu consigo me comunicar melhor. Eu lembro que antigamente, quando cheguei no trabalho, eu não falava nada. Era tipo, a Luana fala. Todo, Uhum. todo trabalho era assim. A mesma situação na faculdade, só que no Exatamente. trabalho. Exatamente. E como eu só trabalhei apenas duas vezes, assim, Igual. presencial, é, no meu outro trabalho, eu já tive dificuldade maior para conversar. Tipo, eu Uhum. ficava a maior parte do tempo sem falar com ninguém. Só falava só coisa, tipo, ligada a trabalho.
Esse que eu tô agora, já consigo conversar melhor, me expressar melhor, consigo apresentar melhor as ideias. Eu sinto que eu evoluí isso. Nas reuniões que eu tenho no meu trabalho, eu sinto que eu consigo já apresentar algumas coisinhas, mas Uhum. sempre assim. Mas ainda não é com uma. Você ainda não tem uma técnica definida para ir superando essa timidez. É mais uma coisa assim, conforme você vai ganhando proximidade com aquele ambiente, ganhando segurança naquele ambiente, você vai se soltando um pouco mais. Mas não é Exatamente. necessariamente assim, tipo, quando eu chego eu tento fazer assim, ou assado, tipo, usar alguma técnica de inspiração, nada assim. É só conforme você está naquele espaço, você vai ficando ali, você vai se acostumando, aí você vai conseguindo evoluir. Exatamente. É o que eu falo para todo mundo. De início, eu não vou falar basicamente quase nada, eu só vou levantar a cabeça e responder respostas curtas. Uhum. Agora, quando eu vou me acostumando com a pessoa, eu já me solto mais. Então, eu acredito que seja isso. Eu me acostumando com o ambiente, me acostumando com a pessoa. Eu acho que cria uma confiança e eu vou conseguindo me soltar mais. Entendi. E uma das coisas que eu faço, assim, quando eu quero apresentar alguma coisa, né, tanto para trabalho, tanto para cliente, eu sempre preparo um slide, que é vamos dizer assim, um guia para eu poder, né, só ler ali e mostrar. E, assim, uma das coisas que eu mais queria na minha vida, né, é tentar, querer apresentar, se mostrar mais. Porque geralmente quando eu apresento, eu ainda fico olhando para a tela e lendo. Eu Uhum. nunca sei para onde eu olho, entendeu? Ó, isso eu vou falar como uma dica que eu aprendi no teatro. Teve um curto período ali no ensino médio que eu fiz teatro. E o professor de teatro ele dava várias técnicas assim, para a gente superar essa parte de ter medo de falar em público. E aí, uma das coisas que ele falava era que a gente tem que pensar que o público não está ali. Ou seja, não tem ninguém ali. Você está ali interpretando aquele personagem como se ele estivesse na vida dele. Não necessariamente como se ele estivesse no palco. Então, por exemplo, se você está fazendo um médico em um consultório médico e você tem as suas falas, as suas coisas ali, você tem que pensar que naquele momento você não está no palco com um monte de gente te olhando, você está no consultório médico. Você tem que ficar reforçando isso na sua cabeça até o ponto de que realmente isso faça sentido. É uma técnica mesmo para você entrar não só no personagem, mas você atuar naquele cenário como se aquele cenário fosse o consultório médico. Aí imagina, sei lá, essa mesma cena, né? Você tá ali com um paciente na maca e você tá fingindo ali que tá fazendo, sei lá, uma cirurgia, alguma coisa, e dá tudo errado na cirurgia. E você tem que dar a notícia ruim para a família de que não deu certo a cirurgia ou alguma coisa do tipo. Você tem que entender toda essa climática, toda essa coisa, como se não tivesse ninguém olhando. Então, se você no hospital, você tentou operar a pessoa, não deu certo, a pessoa, infelizmente, né, veio a óbito e você agora está indo lá dar a notícia para a família. Mas é como se não tivesse ninguém olhando isso acontecer. Como se fosse um dia de trabalho de um médico. E aí isso traz realidade para o personagem. Né? No ambiente de trabalho, pelo menos, eu tento pensar o seguinte, cara, aqui quem está atuando não é o Renan que, sei lá, gosta de Lego, de Yu-Gi-Oh!, de videogame, de skate. Não, aqui é o Renan designer, profissional. O que ele faria nesse cenário? E o que ele precisa fazer para acontecer o que precisa acontecer? Por exemplo, uma ideia ser aprovada, uma alteração ser aprovada, ou uma coisa ser revista. Geralmente, o que eu faço é o que eu preciso fazer para ter esse nível de profissionalismo aqui. Eu preciso fazer, eu preciso parecer mais sério, eu posso me permitir fazer uma brincadeira aqui, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Então, eu tento separar um pouco as coisas, sabe? Eu tento não ser tão eu mesmo quanto eu sou na minha vida normal, na minha vida de trabalho. Isso me ajuda também a não ter tanta timidez, porque ali não é como se eu estivesse interpretando um personagem, mas ali eu estou interpretando partes selecionadas da minha própria personalidade, que é a parte mais profissional, sabe? E as outras que não fazem sentido com aquele ambiente não vão aparecer, a menos que faça sentido, sabe? Uhum. Talvez para você isso possa te ajudar. Não sei se vai te ajudar muito, 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 até porque você tem que praticar, é uma coisa de prática, mas eu espero que isso te ajude, porque para mim me ajuda bastante.
sabe? E uma das coisas assim, que eu mais queria, né, é começar a gravar vídeo, é, bom, gravar vídeo. Então, para mim, até para olhar para o celular é uma dificuldade. Até se, tipo, eu e o celular, eu tenho uma dificuldade. Mas isso é comum, na verdade, muitas pessoas, tem até exemplo de alunos da minha mentoria também, coisas assim, que tem essa dificuldade, assim, às vezes, de fazer uma publicação em rede social. Tipo, vou postar alguma coisa na rede social. Cara, tipo, talvez ninguém veja aquilo que você vai postar, sabe? Lógico que alguém vai ver, mas você tem que pensar que aquilo é como se fosse algo entre você e você mesmo, um pacto entre você e você mesmo. Você tem aquela missão de postar aquela coisa. Você tem aquela missão de gravar aquele vídeo, mas é só entre você e você. Até o momento que pessoas começam a comentar, pessoas começam a falar sobre aquilo, não tem ninguém vendo. Você tem que pensar o tempo inteiro que até aquilo está postado, ninguém está vendo. Então não tem porquê de você ter vergonha do que você vai colocar para fora, assim, sabe? Eu sei que, logicamente, tem a parte da insegurança, que é uma coisa que é muito presente, né? Você tem insegurança sobre, por exemplo, pô, será que as pessoas vão gostar do que eu vou falar? Será que eu estou falando do melhor jeito possível? Será que as pessoas vão me julgar pelo que eu estou falando, por como eu estou falando? Eu sei que esse medo, ele existe, mas a gente entra também naquela coisa. A gente vive numa época que é tão artificial, que é tão genérica, sabe? Todo mundo fala mais ou menos do mesmo jeito, todo mundo se comporta mais ou menos do mesmo jeito, que às vezes é bom você errar, você fazer as coisas como uma pessoa normal faria. Porque às vezes está todo mundo tão preocupado em fazer tudo certinho, tudo perfeito, que parece que a gente não tem mais essa coisa do, pô, aquela pessoa que fala umas palavras meio errado, aquela pessoa que tem um sotaque meio estranho, aquela pessoa que fala jargões, uns bordões, assim, que é mais antigo, sabe? Mais velha guarda. Parece que isso vai se perdendo. Em troca de todo mundo, por exemplo, falar termos em inglês, em troca de todo mundo falar, por exemplo, mas isso aqui o pessoal fala só com o nome em inglês, o pessoal nunca fala com o nome em português. Tipo, tá, e daí? Você quer falar com o nome em português, você fala em português. Vai ficar falando budget quando você quer falar orçamento, por exemplo, entendeu? Eu acho que é uma coisa assim, a se pensar, sabe? Toda vez que surgir esse medo de fazer conteúdo, seja qual for, né, uma postagem, ou um vídeo, ou o que quer que seja, tenta pensar pelo menos assim. A princípio não tem ninguém vendo. Então você pode ficar errando, 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 até você fazer do jeito certo que você queria. Aí depois você posta, sabe? Pelo menos eu acho que é a melhor forma de você superar um pouco isso, sabe? Como eu nunca tive os outros problemas da timidez, eu não sei se tem alguma coisa que eu consiga ajudar, não só você, mas também quem está assistindo com isso. Mas para mim é o que funciona. Talvez funcione para você, talvez não. E essa questão das redes sociais, né? Eu geralmente nunca gravo vídeo e nunca falo. Eu simplesmente só posto foto. Eu tenho um caso de uma cliente bem antiga, tipo, desde a época que eu comecei minha carreira como designer e fiz meus primeiros freela. A cliente falou para mim: poxa, Luana, eu adoro tanto seu trabalho, mas eu nunca escutei sua voz. E ela falou ainda assim: ó, quando eu vim aqui, eu quero te conhecer, eu quero escutar sua voz. Ou seja, eu tenho um caso de cliente que falou para mim que queria, que nunca escutou minha voz, que já me conhece maior tempão. Já trabalhou, já, vocês já fizeram um monte de trabalho junto, mas ele não faz a mínima ideia de como é que é a sua voz, nada. Uhum. É, doideira. Mas, ó, uma coisa para a gente encerrar esse assunto também sobre timidez e encerrar o vídeo. A primeira coisa que eu queria dizer para você é: você tem noção de que só o fato de você estar fazendo isso aqui é, de certa forma, uma superação do que você disse que não consegue fazer? Sim, eu inclusive até falei, foi até que eu falei contigo. Vou falar, vou gravar esse vídeo dessa vez. Eu lembro quando você falou, comprei o microfone. Eu fiquei, é agora. Agora eu tô ferrado. Agora eu tô ferrada. Aí eu falei, não, vou superar esse desafio. E eu tô tentando, assim, por mim mesma, né? Tentar superar esse desafio de apresentação. Eu vou ter, lógico, né? Como eu tô evoluindo na carreira, eu tenho mais. Vai ter mais momentos Eu para vou ter você mais praticar momentos. isso. Então, tipo, eu tenho que estar sempre ativa e superar esse medo de apresentar. Então, assim, essa minha timidez ainda continua.
Tanto é que, como ele falou, foi um desafio que tá gravando esse vídeo. Ó, só para deixar claro, esse convite para gravar, vocês provavelmente vão ver na playlist, inclusive, se vocês não sabem, tem uma playlist com outras conversas minhas com amigos meus da área de design. A segunda pessoa que eu convidei para fazer vídeo aqui foi ela. O primeiro foi o professor Diogo, foi nosso professor, ele foi professor meu, tanto meu quanto dela, o professor Diogo Duarte. E depois eu falei, eu vou gravar com a Luana, eu convidei ela. Só que ela estava tão tímida na época que ela não quis gravar. E desde a época daquele primeiro vídeo com o Diogo até hoje, foi eu convencendo ela a fazer esse vídeo. Porque ela estava tímida, ela estava com essas questões e tudo. E finalmente hoje está acontecendo, a gente está gravando esse vídeo. Então, obrigado por ter aceitado depois de tanto tempo. Mas eu acho que assim, esse momento ele talvez sirva para te mostrar que assim, não é tão difícil quanto a nossa mente faz parecer que é, sabe? Pelo menos depois que você faz algumas vezes, você fica assim, não, é normal. É, tipo, é só fazer uma coisa normal do dia a dia, sabe? Talvez depois desse vídeo, se você continuar praticando e continuar gravando conteúdos, provavelmente você vai achar normal. Vai ter um tempo que você vai só assim, bora gravar um vídeo então. Tipo, não vai ser mais aquela coisa, tipo, eu tenho vergonha. Vai ser só, tipo, é igual jogar videogame. Eu ligo aqui, eu faço e pronto, sabe? Exatamente. Eu sempre falo, poxa, eu queria blogueirar. Só que aí eu fico, poxa, como é que eu vou blogueirar se eu não consigo nem aparecer na câmera? É. Inclusive, pessoal, uma coisa curiosa. Um dos vídeos aqui do canal, um vídeo que é um shorts, um vídeo que eu gravo com a Luana. Mas a Luana não fala nada naquele vídeo. Só eu que falo, porque a gente gravou algumas coisas no shopping, né, e tal. A ideia seria que a gente comentasse lá na hora. Só que aí, né, a Luana deu a crise ali de vergonha. Aí a gente falou, não, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar os vídeos. Aí eu pego os vídeos, levo para casa e boto a narração por cima. Aí você me fala o que você queria falar, eu falo também o que eu queria falar, eu junto tudo ali e pronto, a gente grava. Foi como a gente fez esse primeiro vídeo junto. Aí esse agora, vocês estão ouvindo pela primeira vez a voz da Luana também. E, assim, como você tem essa ideia de criar conteúdo, né, de fazer conteúdo, fazer outras coisas, tem algum lugar que as pessoas conseguiriam achar esses conteúdos? Tipo, você vai postar no LinkedIn, você vai postar no YouTube, você vai postar no Instagram, em algum lugar? Então, Ou seria você ainda não planejou ainda? Eu não planejei, mas eu tenho vontade de postar pelo LinkedIn e pelo Instagram. Pessoal mesmo, meu Instagram pessoal, sem desenvolver muita coisa profissional, assim, só mesmo para falar as coisas que eu queria falar, mas que geralmente eu coloco só em formato de foto e coloco um texto ali. Entendi. É só apenas isso. Porque Então, eu assim, vou fazer assim, eu vou pegar depois o link do seu LinkedIn, ou do Instagram pessoal, no caso, e eu boto na descrição desse vídeo aqui, e o pessoal quiser ver como é que vai ser essa criação de conteúdo, aí eles podem entrar lá e seguir você. Pode ser? beleza, Faz sentido? faz. Tá. Agora deixa eu perguntar uma última coisa. Dentre as coisas que você sente assim que seriam zonas de conforto em relação à timidez, porque a gente sempre tem aquela coisa tipo aquele assunto que quando aparece a timidez dá uma sumida, né? Tem. Dentre esses assuntos, tem algum que funcione para você dessa forma? Tipo, se falar de tal assunto você fica menos tímido. Então, um dos assuntos que eu, inclusive até quando eu falo com meus amigos, quando fala de design, de Katy Perry, de moda, desenho, jogos, essas coisas assim, eu consigo me soltar melhor. Uhum. Agora, quando vai falar de assuntos que eu geralmente não conheço, eu já me fecho toda. E acontece isso sempre, vamos dizer assim, muitas vezes. A pessoa está Sei lá lá, alguém conversando. vai falar de algum livro que você não conhece, vai falar, sei lá, de política, coisa assim, você só, eu não entendo isso aí, eu vou ficar quieto. Eu vou me afastando, tipo, pego a cadeira e vou arrastando ela para trás, tipo, tchau, gente, eu vou. Estou indo embora deste ambiente. Sim. Então, geralmente é isso. Então, é o que eu sempre falo com o pessoal quando vai me conhecer. É, eu, de começo, sou bem fechada, aí depois eu me solto mais, e eu vou me soltando cada vez mais quando a pessoa tem um assunto mais que combina mais comigo, né? Entendi. Então, assim, todo mundo que conhecer a Luana
agora, saibam que tem o risco de você passar 1 ano e meio falando com uma pessoa que só fala sim e não, tá? E que se você falar de Katy Perry, ela se abre mais rápido, esse tempo diminui, tá? Eu fiquei 1 ano e meio sem saber disso. Cara, por isso que demorou mais pra mim. Mas eu tenho um Enfim. fato curioso também. Até assim no dia do show, me chamaram, né, para ficar lá na fila com o pessoal. Tipo, de começo eu fiquei meio parada. Eu não soube o que Mesmo com o você assunto na da base Katy Perry. que você já tem mais conforto que a Katy Perry. Uhum, Você ficou assim, tipo, não sei. é. Aí Mas você foi? Depois você ficou ou não? Não, depois eu me soltei mais, mas no começo eu fiquei mais tímida. Tanto é que quando eu cheguei lá no dia do show, né, eu fiquei tipo, caramba, não eu vou ficar aqui com ninguém. Mas aí os próprios fãs foram lá e me chamaram. Então é meio que isso, assim, quando as pessoas me chamam ou quando as pessoas vê o meu lado tímido, parece que eu consigo me desbloquear mais, vamos dizer Quando assim. tem mais acolhimento. Quando tem mais acolhimento. Agora, quando simplesmente, assim, vai, Um ambiente mais neutro, assim, tá todo mundo meio que esperando que você tome atitude, aí é mais difícil para você. É mais difícil. Entendi. Vana, obrigado por ter aceitado fazer parte disso, por finalmente a gente ter conseguido gravar esse vídeo. E para vocês que estão assistindo, né, espero que esse vídeo também tenha sido útil para vocês de alguma forma, para entender essa parte de timidez, como lidar com isso no sentido profissional, né, de design e tudo mais. E eu espero que o que a gente tenha falado aqui hoje de alguma forma ajude você, se você for uma pessoa tímida e você sente as mesmas coisas, por exemplo, que a Luana te escreveu, ou outras coisas até às vezes mais graves, né, porque a gente sabe que tem essa coisa dos graus, né, timidez e tudo. Se você tiver essas coisas, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Lembre-se de que a gente tem outros vídeos aqui no canal que a gente conversa com outras pessoas e tem outros que vão sair também com outras conversas com outras pessoas que eu estou trazendo aqui no canal. Não é um podcast, antes que alguém fale, não, você está fazendo um podcast. Não é um podcast. São conversas que eu tenho com pessoas que eu gosto. Não é uma coisa recorrente aqui no canal, tá? Vai sair quando tiver. Não é uma coisa que vou fazer toda semana, todo mês, ou enfim. Vai sair quando tiver. Mas eu espero que esse vídeo e os outros sejam úteis para você. E lembre-se também de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você sabe que vai se aproveitar desse conteúdo. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.